Existem duas formas de eu avaliar esse carro e hoje eu quero avaliar com vocês mostrando que ele é o carro ideal, o carro perfeito, é uma obra da engenharia. Como é que é? Mas calma, não pula esse vídeo, calma, isso não é patrocinado, vocês vão entender que hoje eu vou contar um pouquinho de tudo que fez existir um SUV Coupé e por que que na engenharia, né, esse carro foi determinado como a perfeição quando se fala em um carro feito para o ser humano. Então antes que você pule esse vídeo, bora começar. Essa história começa lá no BMW X6, tá? Quando o X6 foi lançado, foi um carro que chamou muita atenção, mas lá no lançamento a própria BMW mostrava um vídeo onde esse carro era explicado por que que o X6 era o carro definitivo, era o melhor carro disponível no mercado naquele momento, que ele realmente entrega o melhor de cada categoria. E no Fastback eu vou usar de exemplo para vocês entenderem o que tem de melhor, mostrando ponto por ponto e claro mostrar o que o Fastback poderia melhorar também para se tornar o carro ideal para a família, para o jovem, para o aventureiro, para todo mundo, beleza? Então bora lá. Se você olha o perfil lateral dele, você vai lembrar rapidinho do Cronos, tá? É realmente a base desse carro é o Cronos, mas o que que isso quer dizer? Quer dizer que esse carro entrega o que um sedã pode entregar, tá? Aqui ele entrega o que um sedã médio pode entregar para você. Vai pecar em algumas coisas, lógico que a gente tá falando do Fastback, então é um carro derivado de compacto, então vai ter algumas limitações. Mas esse carro aqui, ele vai entregar o que um sedã poderia te entregar, com algumas vantagens que nenhum Corolla, nenhum Sentra, nenhum Civic pode entregar para você. Então quando a pessoa vai comprar um sedã, o que que ela espera? Porta-mala, né? Não tem outra justificativa, até porque senão ela compraria um hatchback. Então, o que que esse carro tem de diferente em qualquer SUV aí compacto? É isso daqui, né? A gente pode pegar SUV médio, compacto, a maioria não tem porta-malas. E aqui a gente tem muito porta-malas. Vocês não estão entendendo o que que é isso daqui. Toda essa seção traseira do carro é feita baseada no Cronos. Então eles pegaram um baita de um sedã compacto com um porta-mala imenso e simplesmente fizeram ele virar coupé, né? Mudando toda essa região aqui do carro. Mas de resto, isso daqui tudo que vocês estão vendo a gente já tinha no Cronos. Então eles pegaram o melhor do Cronos e colocaram nesse carro. Isso tem um preço, tá? Tem um preço. Aqui vocês viram que dobra, mas eu preferia que fosse aqueles retráteis, tá? Mas é uma solução aí. O 2008 é assim, eu também não sou muito fã. Eu prefiro como que é, a Weekend minha também é assim. Mas vamos focar aqui no que a gente tem. Então, porta-mala imenso, muito legal. Só que o preço que se cobra disso tudo é visualmente, tá? Quando eles colocaram esse porta-mala do Cronos, eles tiveram que fazer um armengue, uma gambiarra que acabou deixando esse carro muito mais comprido do que ele deveria. Tem vários vídeos aí de pessoal mostrando como que essa seção final aqui poderia ser um pouquinho mais curta e se tornaria um carro mais harmônico, né, visualmente falando. Outra solução seria essa parte aqui avançar um pouquinho mais, esse vidro, né, ter uma continuação aqui. Tem várias maneiras de fazer esse carro ficar um pouco mais bonito do que ele é. Mas quando a gente olha de lado, deixa eu fechar o porta-malão aqui. Essa seção ficou muito carregada, né? Aqui realmente ficou uma área muito carregada, umas soluções ali que o pessoal não gosta muito. Mas isso daqui tem uma justificativa e eu vou explicar para vocês agora. No lançamento da X6 eles explicavam que a X5 era tão boa, só faltava uma coisa para ela: a aerodinâmica. E é exatamente isso que eles propõem, que é a solução de um fastback, ou seja, um carro coupé, né, como se fosse um coupé. Então ele vem, o vento, né, tem toda uma maneira aqui de sair e fazer uma solução aerodinâmica melhor para o carro. Então era exatamente essa a campanha da BMW. Falar que o X5 era perfeito e ficar ainda mais se ele só precisava ter aerodinâmica melhor na traseira, e é exatamente isso o carro soluciona, né? Então assim que se cria um SUV coupé. Tem uma desvantagem nisso, Fernando? Tem. A desvantagem é que se você tá com SUV normal, você vai ter o seu teto mais alto, então os objetos que você põe no porta-mala podem ser mais altos, tá? Num carro desse, o objeto vai ter que ser basicamente do tamanho do que a gente tem ali do tampão. Dá para pôr um pouquinho, né? Você vê que do vidro aqui, não sei se vão dar para ver, mas o vidro até o tampão tem um vãozinho ali, uns 5 dedos aparentemente. Então dá para colocar algumas coisinhas aqui em cima, dá, mas não é o foco desse carro. Então a vantagem do SUV normal seria essa daí. Só que a gente não tem no Brasil um SUV compacto
longo ainda, tá? Tá para chegar, mas ainda não tem. Então, nessa região traseira é basicamente isso daqui. Então, enquanto aqui entrega todo o conforto de mala, né, coisas que um Corolla e um Civic vai entregar para você, um SUV vai entregar altura em relação ao solo. Claro que aqui a gente não tá falando de um SUV que vai fazer altas trilhas e altas coisas, mas esse carro no dia a dia, mesmo carregado, que é o diferencial de um SUV para um carro normal, você pega o seu Corolla, coloca 5 pessoas em mala e vai andar no litoral, né, paulista aí principalmente, que tem aqueles quebra-molas gigantes, lombadas enormes, você vai notar que vai sofrer, né? Eu falo carregado, porque vazio às vezes o carro até se vira, mas carregado ele vai baixar muito e vai sofrer. É aqui que vem o pulo do gato dos SUVs, mesmo os compactos. Eles têm uma altura em relação ao solo melhor, nada exagerado, principalmente falando aqui do Fastback, mas é o suficiente para você não ficar pegando frente, saindo do seu condomínio, do mercado, do shopping. É realmente feito uma frente ali para não ficar pegando à toa. Na lateral a mesma coisa, você vai ter um ângulo legal, né, de entrada e saída para um carro desse daqui. Então, ao mesmo tempo que você pode ter toda, né, a vantagem de um SUV, seja médio ou compacto, você vai continuar tendo espaço para suas malas ali tranquilamente. Hoje em dia todo mundo tem internet no próprio celular, mas o carro também conta com Wi-Fi. Se por algum motivo você não quiser usar sua internet, temos Wi-Fi e, claro, a antena ela amplifica, tá? Então, em alguns casos, essa antena vai achar sinal onde o seu celular não acha, é um diferencial aí desse carro. E já que estamos falando de teto, essa cor cinza com teto preto, tá? Então, o cinzão da moda com teto preto, você vai pagar um pouquinho mais aí, se eu não me engano, R$2.000. E o retrovisor também vai ser na cor preta, tá? É um diferencial aí do carro. Temos repetidor de seta, bacaninha. Temos uma bela de uma roda com um belo de um pneuzão desse que você só ia ver em carro importado há muitos anos atrás, né? Carrões mesmo. Hoje em dia vem carro normal. Pneu 215, 45 R18. Pneuzinho aí deve ser um pouco caro de trocar. Esse Continental é relativamente macio, tá? Dá pra ver que ele tem um pouquinho de jogo, eu gosto. Desenho da roda aí, tem quem gosta, quem não gosta. Eu pessoalmente gostei, viu? Olhando de longe não é tão bonito, mas quando você olha de perto, você entende o desenho, né? Todo o trabalho bacana que ela tem. De perto vai agradar um pouquinho mais. Mas é isso aí. Um rodão. E você vê que ela tá bem no limite, né? Quando tá esterçada ali, ó, ela fica bem no limite mesmo. Então, é um pneu comum, né? Não é um pneu de terra nem nada. Não é a proposta desse carro realmente ser um carro desse tipo. Como eu tinha comentado com vocês, né, sobre o X6, era um carro extremamente tecnológico. Então, hoje tem coisas que já estão acostumando. Então, temos sensores dianteiros, né, do carro, farol de LED, temos LED em tudo, inclusive a seta, né, a identificação ali de posição é LED também, fosqueado. Temos uma tomada de ar aqui, que esse para-choque, né, querendo ou não, é o mesmo lá que a gente tem no nosso Pulse Abarth. Acabamento embaixo ali, bonitinho. Então, tecnologias que já temos, né, inclusive a neblina lá embaixo é de LED também. Então, coisas de farol de LED que alguns anos atrás não iríamos ver num carro comum, hoje já tem. Outra coisa, esse carro tem sensor de frenagem, tá? Então, se ele vê que vai bater, ele vai frear para você. Ele vê a faixa para você também. Tudo nesse sensor ali. O de baixo, tá? O de cima é o sensor de chuva e crepuscular. Temos assim, sensorzinho também de iluminação. Temos uma identificaçãozinha aqui do Fastback, ó. Pequenininho aqui. Legal, né? Então, tecnologias também que estão se popularizando já e realmente não tinha, tá? Isso daqui era coisa de carro muito rico. A X6 devia ter e esse carro aqui já tem também. Agora por dentro, voltamos para o que é nesse carro especificamente um compacto, né? Então, aqui a gente vai ter um espaço bom, igual o Argo tem, mas nada espetacular, né? Um espaço aí comum, normal, poderemos dizer assim. Então, nessa versão temos couro, o acabamento especificamente do Fastback deixa a desejar principalmente nas portas. Tem bastante, tem um corinho, né, bem pequenininho aqui, mas o resto é tudo plástico, muito plástico. O acabamento que lá na frente aqui é pintado, aqui não é. Só temos aqui a maçaneta pintada mesmo. Temos vidro um toque para todo mundo, isso é bem legal. Nossa caixa de som é ali atrás. Esse carro conta só com 4, tá? Não tem mais, infelizmente são só 4. Temos trava para criança, então tudo legal. Mas aqui volta a ser praticamente o que a gente já tinha no Cronos. Não muda muita coisa, para quem quiser ver. A parte de segurança completa, 3 encostos de cabeça, centro de todo mundo, Isofix, 4 airbags sendo laterais, né, ali para a cabeça. Não temos airbags de cortina, mas temos o protetor lateral do airbag lateral. A porta dianteira, temos o acabamento aqui que eu falei, que é bem mais bonito, né, lá atrás poderia ser igual.
Os 4 vidros, bacaninha. Tem tilt down nesse carro, tá? Clicou pra cá, ele dá ré, ele abaixa lá pra você. Retrovisor elétrico. Couro aqui também. Aqui tudo plástico. Realmente a Fiat ficou devendo um pouco nesse Fastback. Já no painel temos esse acabamento cinza aqui na lateral. Vendo que bonitinho. Aqui tem alguma coisinha que eu não sei o que é. Nunca reparei. A saída de ar também tem acabamento diferenciado, bem bacana. Volante em couro. Temos piloto automático. Temos limitador de velocidade, botão Sport. Teto preto, outra coisa também que a gente só vê em carros esportivos. Esse carro fica devendo teto, né? Um teto solar nesse carro aqui ficaria, ó, uma belezinha. Temos retrovisor fotocrômico, tudo coisas que um carro há 20 anos atrás jamais sonharia ter dessa categoria, né? Um carro compacto, e hoje a gente já vê aí. Console central alto, isso aqui é bem legal. Que pega, pode ver que tem bastante marquinha, né? O acabamento vai marcando muito fácil. O Black Piano vai riscando, né? Coisas que infelizmente esse carro sofre. Temos aqui couro, né, na parte central. Espacinho legal aqui. Porta-documento aqui atrás, ó, pra você enfiar aqui. Bacana. 2 porta-copos, porta-chave. Temos o botão Hold, né, que segura ali o freio para você automaticamente. O freio de mão nosso aqui também é eletrônico ou automático. Câmbio CVT de 7 marchas. Manopla de câmbio que a gente já conhece bem. Na parte ali do ar-condicionado junto com alguns botões, temos o botão TC Plus, temos o para desligar o sensor, para desligar também as faixas e a parte de ar-condicionado aí toda completa. Se tratando de espaço, esse carro é bem ok, tá? Ele me atende bem. É um pouco incômodo, tá? O console central alto para quem tem pernas grandes, né? Como a minha, incomoda um pouquinho. Você vê que é um carro que o console é alto, mas pode ver que o banco é praticamente da mesma altura, né? A diferença é muito pequenininha, então esse banco também dá a sensação de que mesmo no baixo ele tá alto. Então são coisas aí, característica de projeto, né? Bancão de couro aí melhor para vocês conseguirem ver. Uma coisa que tem legal aqui atrás, que eu esqueci de mostrar para vocês, que também era item de carro de luxo. Saída de ar traseira, e lá embaixo vocês vão ver, temos uma saída USB também. Temos porta-revista do lado de lá, aqui infelizmente não temos, então é um mimo, né? Mimos aí que a gente vai vendo se popularizar conforme o tempo passa. E por fim, a outra coisa que também não se via em carros comuns e hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, motor turbo. 1.0 turbo, ai Fernando, motor 1.0, um carro desse tamanho 1.0. Se você pensa assim, sinto te dizer, mas tá uns 15 anos atrasado, tá? Já foi mais do que explicado o quanto esses motores dão conta do recado. A questão é, chupa óleo, Fernando, queima óleo como o outro? Eu acho que o 1.0 não tem tanto problema disso como o Moto 3 teve, tá? E provavelmente se já teve, a Fiat já resolveu. Então, esse 1.0 eu não tenho receio nenhum de recomendar, acho bem tranquilo nesse sentido. Temos a eletrônica toda, esse carro, graças a Deus, não tem start-stop, tá? Abandonaram esse negócio de start-stop, que era também outra coisa de carro chique. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do start-stop eu achei fantástico a ideia dele, mas hoje em dia ninguém mais quer. Então temos aí toda a tecnologia de um motor 1.0 que antigamente entregava 50 cavalos chorando, hoje entrega 130 graças a um turbo que nem é tão grande, tá? Um turbo bem pequenininho. Então toda essa belezinha grandona aqui é atendida nesse carro. Uma pena que a Fiat não colocou manta, né? Poderia já ter uma manta nesse carro aqui também. De resto, como é um carro bem grande, né? Bastante área avulsa aqui, dá pra ver que o carro se concentra aqui. A tomada de ar frio vem daqui da parte da frente mesmo do carro. Tomada de ar provavelmente pegue por aqui, bem legal. Já aqui na cidade a gente vai ter muito conforto e segurança também, tá? Temos bastante itens interessantes que vão ajudar aí no dia a dia na cidade. Fora a segurança, né? Porque querendo ou não, na cidade a gente pode ter colisões e algumas coisas. Então é muito importante ter um carro seguro. Aqui a gente tá falando de 4 airbags, sendo os laterais, ele tem a proteção de tórax e cabeça. Então, algumas montadoras contariam isso como 6, mas aqui como é uma peça única, né, que abre, eles contam como 4. O legal do Fastback é exatamente a junção, né, de várias coisas boas de várias categorias diferentes. O Fastback é um carro alto, então na cidade você vai enfrentar quebra-molas tranquilamente, valetas mal dimensionadas, né? Quebra-molas mal dimensionadas, lombadas, como você preferir chamar, ruas tortas, tração, tudo. É um carro que está bem adequado aí para várias situações ruins, né? Que querendo ou não, a maioria dos brasileiros enfrentam em sua cidade. Então, nessa parte de cidade eu gosto muito de mostrar isso. Então é um carro que é versátil, prático, ele não vai ficar pegando, não vai ficar raspando. Quando você está com gente dentro do carro, não é aquele carro que você tem que passar de lado, dependendo ali da lombada, né, do quebra-mola. Então nesse sentido o Fastback entrega muito
que eu diria assim, tranquilidade para você circular no dia a dia. A direção é levinha, é um carro leve, diferente de dirigir, por exemplo, um Renegade a Toro. Aqui a gente está num carro extremamente levinho. O que eu quero dizer com isso, né? Quando você anda com a Toro, Renegade, você sempre tem que dar um pezão, sabe? Dar um pé a mais assim, para você ter aquele desenvolvimento que normalmente você vai ver os carros do lado fazendo. Aqui não. O Fastback, pela estrutura, né, ser derivada de um compacto, é um carro relativamente leve. Se olhar na ficha, não é tão leve, até porque o próprio Argo é pesado, mas na sensação de dirigir um carro no dia a dia, esse 1.0 turbo aliado, né, todo o resto do carro, ele realmente passa a sensação de leveza. Então é gostoso, é um carro tranquilo. Só baixar aqui que ela vai ficar falando de radar pra gente. Então não incomoda, sabe? É um carro realmente tranquilo, ó, com 2 dedos aqui segurando eu consigo fazer a curva tranquilamente. Deixa eu quebrar aqui para a esquerda. Então é um carro que tem boa visibilidade, né? As portas aqui, tudo que veio do Argo é muito positivo. Então a gente tem portas tranquilo. Ele vai ter um pouquinho ali atrás, né? Se vocês forem ver, de campo cego. Então, por ser essa colunona, né, ali atrás, a coluna C, você vai ter um pouquinho de dificuldade dependendo do ângulo, né, que você for entrar na rua. Nesse ângulo aqui, ó, que eu já tô meio que no ângulo negativo ou positivo, não sei, ele ainda tá tranquilo, né? Ali onde eu tenho a janelinha traseira é onde eu realmente preciso ver. Então, ainda nesse sentido tá tranquilo. Mas em algumas situações, claro, é incômodo. E é exatamente uma crítica que eu tenho que fazer para esse carro em questão de segurança. Falta sensor de ponto cego, tá? Esse carro não tem o sensor de ponto cego nos retrovisores. E eu sinto muita falta disso, que é uma coisa que a gente testou vários carros da Chevrolet e praticamente todos tinham, né? Claro que em versões mais completas, mas tinham. Então é uma coisa que eu sinto muita falta num carro desse naipe, né, desse valor, cheio de tecnologia e coisas legais. Eles não terem colocado um sensor de ponto cego, para mim é uma falta grave. Até porque na própria Jeep tem, né? Não é um negócio que é... Ah, não tem, né? Na família ali não tem, tá? A própria FCA, né, que agora é Stellantis, já conta com esse sistema. Então realmente, na minha opinião, falta, tá? Eles poderiam já ter investido nesse carro em ter um sensor. Tem 2 tipos, né? Eu gosto da Chevrolet que fica aqui do lado, mas a Jeep e Fiat usa no próprio vidro, né? Tem uma luzinha amarela ali no final. Então, são 2 coisas que poderiam... 2 coisas não, né? Teria uma ou outra, mas poderia já ter nesse carro aqui tranquilamente. Mas é um carro gostoso, confortável. Em questão de suspensão, eu sempre comento, né, aqui no canal, porque a gente tem que perder o costume do carro do nosso dia a dia. E o que eu quero dizer com isso? Hoje meu dia a dia é com a Weekend. A Weekend é um Palio G1 e o Palio G1 é muito mole mesmo. Então todo carro que eu for pegar hoje vai ser mais duro do que a Weekend. Então eu sempre falo isso exatamente para as pessoas entenderem que às vezes, por exemplo, você tem sei lá, qualquer carro na sua garagem. Então você vai fazer um test drive de um carro diferente, você vai com aquela visão do que você gosta do seu carro, o que você não gosta, e aí vai comparar com os outros. Um avaliador de carro como eu, né, que já tem uma experiência hoje, já posso dizer que tem uma experiência grande, né, mais de 100 carros testados aqui no canal, então é muito fácil eu comparar com vários modelos de várias categorias. Então hoje eu realmente não comparo mais com poucos carros, né, que eu tinha testado, e também não comparo com o meu carro específico. Então, para a categoria dele, ele é um carro sim confortável, ele é macio, mas como eu falei, poderia ser melhor. Então poderia ser melhor porque exatamente, o Weekend eu passo numa rua de paralelepípedo, alguma coisa, o carro flutua. Aqui não, aqui mesmo que todo esforço, né, de engenharia para suspensão, aqui a gente tá falando de um aro 18, tá? Então aro 18 com pneu, esse pneu não é tão fino, tá? Já vi aro 18 mais fino, mas querendo ou não se torna fino proporcionalmente. Então o pneu sofre um pouquinho, sabe? Então dependendo da rua, um pouco mais esburacado, alguma coisa, você vai sentir mais. Não seria problema se não fosse a questão do acabamento, tá? Então no acabamento você sofre um pouquinho mais. Que foi, filho? Tá doido? Tá brigando à toa? Então nesse sentido você sente um pouquinho mais, sabe? O carro fica um pouquinho mais rígido, então você sente a imperfeição, isso vai vir pra você. E o acabamento entrega. O que eu falo de acabamento entregar? Barulho, né? Quando o carro é muito duro, eu reclamei bastante disso na Commander, você percebe demais como quando o carro tá sofrendo, o acabamento começa a bater. Então o acabamento entrega muito essa característica de carros mais sólidos. Então
ela vai, aquela coisa de o carro ser duro vai cobrando, né? As peças estão ficando frouxas, onde não foi muito bem projetado vai começar a fazer barulho. E aí, conforme o carro vai passando, esse carro aqui tem 7.000 km, 7.000 e... vamos arredondar para 7.000, tem um pouquinho mais. Então 7.000 km, e você já percebe que sim, tem um barulhinho aqui e ali, pouquinho, mas tem. Então é a única coisa que eu tenho para criticar nesse sentido. Então, se você não tem muitas referências, você vai achar esse carro confortável, você vai andar no dia a dia, não vai ser um carro incômodo, não. Não chega a ser duro como um Peugeot, né, o 308 que a gente testou recentemente, mas também não chega a ser macio como uma Weekend, né? O que mais que eu poderia usar de exemplo aqui que eu testei no canal não faz muito tempo? Carros bem confortáveis. Até o, se te falar que até o City, né, que tem a fama, né, de ser um carro duro, eu acho que ele tá bem equilibrado com o City. São categorias diferentes, mas só pra você entender ali se você já dirigiu um City desse novo, né, não o antigo, que o antigo era super duro. Esse carro tá mais pra esse City novo mesmo. É um confortável que quando cobra um pouquinho a mais, aí você começa a sentir que falta ali um pouquinho mais de jogo do conjunto todo. E questão de consumo, bom pessoal, eu sempre falo que aqui no canal, às vezes eu mostro consumo sim, não é um negócio que eu falei que eu não ia mostrar, mas às vezes eu mostro. Mas nesse caso especificamente eu não vou falar do meu consumo, eu vou mostrar pra vocês o consumo do Inmetro, tá? A gente tá rodando no etanol, porém eu tô fazendo circuitos que são muito pró consumo, sabe? Então avenidonas, né? Eu praticamente só pego a avenida. Você viu que eu, apesar de parar né, várias vezes, não é um trecho que vai consumir como normal. Então assim que eu tiver uma referência de um consumo mais longo, né, fazendo realmente um dia a dia aqui na cidade, eu vou pegar e puxar para vocês e falo. Se eu não falar nesse vídeo, eu vou falar em outro vídeo, mas nesse vídeo especificamente eu vou deixar o consumo aí para vocês do Inmetro. Então acompanhe, né? Sempre acompanhe o canal, que tem muito vídeo do mesmo carro. Isso daqui é o nosso diferencial. Eu falo que a avaliação mais completa do YouTube não é à toa. Então depois que eu tiver um feedback de consumo de todos os dias que eu fiquei com esse carro, vocês vão ver que é realmente um carro muito legal. Acho que as pessoas veem eu falando com vocês aqui, mexendo a mão, e eu acho que eles acham que eu tô brigando com eles, porque não é possível. A mesma qualquer coisa aquele motoboy, o cara ali eu acho que tava bravo também de novo. Quando a gente tá com a câmera na cabeça, a gente perde um pouquinho a noção de distância das coisas, porque como a câmera tá bem na frente do olho, né, o olho tende a querer enxergar o que vocês estão vendo bem aqui na frente. Então eu às vezes eu fico meio receoso e falo, pô Fernando, mas parece que tem tanto espaço, ainda mais na GoPro, né, que amplia as coisas, mas ali a gente fica meio receoso. Mas é isso, pessoal, então essa é a parte de cidade, minha visão, né, de parte de cidade é isso. Então suspensão já falei, consumo já expliquei, questão de, né, de segurança, tudo, esse carro é bem legal, bem completo, tem coisa de faixa. O que eu sinto falta é o ACC, tá? Eu sempre vou comentar que esse carro poderia já ter ACC pelo preço, né, pela categoria. O ACC seria muito bem-vindo, mas fora isso, de resto, não tenho muito o que reclamar não. Ele tem a frenagem autônoma, né? Eu não acabei nem mostrando aqui pra vocês, mas ele tem, né? Então se ele vê que vai bater, ele realmente freia pra você sozinho. Ele tem negócio de faixa, então na cidade ele usa pouco, mas em situações aí de rodovia ele funciona um pouco melhor. Então são coisas bacanas que o carro tem aí para entregar para você. E bora começar nosso teste de rodovia. Estamos indo aqui para nossa curva 99. Na sequência a gente vai conversar um pouquinho aí de consumo, né? Eu vou mais uma vez reforçar que o consumo que eu vou deixar aqui para vocês é o do Inmetro, e o meu consumo pessoal eu vou falar em outro vídeo que eu deixo especificado para falar disso daí. Lembrando que hoje estamos com etanol, tá? Então eu vou até zerar um aqui para vocês, curiosos, mas como vocês vão ver, não serve de referência, porque vai ser um circuito pequeno. E a gente vai ter um vídeo específico só para falar de consumo na rodovia, tá? Então, por aí, vocês já tomam que esse daqui vai ser um pouquinho diferente. Nosso teste de rodovia inclui uma aceleração para ver se o carro puxa bem mesmo sendo uma subida, tá? Aqui a gente está subindo. Dá para ver que ele puxa bem mesmo. Tá, passar aqui, não tem nenhum carro à nossa esquerda. Esse 1.0 ele atende muito bem, tá? A vantagem desse carro ser feito de um compacto ajuda demais esse carro nesse sentido. Se esse carro fosse feito na mesma estrutura do Renegade, por exemplo, e do Compass, né, que é aquela plataforma um pouco mais gordinha, não que a do Argo não seja muito, tá? Do Argo também, se você pegar um Argo, ele é bem pesado para a categoria dele. Mas aqui a gente realmente está num carro que tem um peso legal. Então, se eu não me engano, 130 cavalos que esse carro tem são mais do que suficientes para atender bem esse carro. Aqui eu tô tentando atrasar porque tem um carro vindo junto comigo e eu não queria entrar junto com o caminhão. Eu acho que não vai dar para eu fazer a curva na velocidade que eu gostaria.
Porque o caminhão tá vindo junto. Eu vou tentar acelerar ele mais no final, até porque eu já confio nesse carro aqui. Então acelerei agora com tudo. Olha como que ele segura bem. Então não forcei em cima do caminhão, mas passando o caminhão deu pra vocês verem como que ele segura bem. A carroceria é muito bem estruturada, firme, tá? Não é aquele carro que passa uma sensação de insegurança. Nesse sentido ele é bem tranquilo, tá? Esse é um teste que a gente faz há muito tempo, há muitos anos, então a gente já sabe mais ou menos como funcionam as coisas. Eu só retardei a entrada ali um pouquinho mais rápido, até para não atrapalhar o caminhão, né? Eu sei que vocês ficam bravos, né, quando acontece a coisa perto de outros carros, mas para eu ter que fazer todo o retorno e voltar para cá, eu preferi já fazer isso daí tudo de uma vez. Então deu pra fazer tranquilo, deu pra sentir que a carroceria é bem. Eu dei pé total no final ali, deu um ganho ainda de velocidade, né? Alguns carros eles simplesmente cortam, né, nesse sentido. Então é isso daí. Nosso consumo tá em 7,5, eu vou resetar ele de novo, já que vocês são curiosos. Daí é só pra vocês verem no pezão quanto deu. Agora a gente vai até nosso lugar de teste ali final, que a gente vai gravar os detalhes, então a gente vai conversando até lá. Bom, o que eu notei muito desse carro, né, até porque eu já vim de São Paulo com ele, né, a gente vem de São Paulo para Campinas todos os carros, então todo carro, a parte de rodovia dá para sentir muito bem. O que eu já vi reclamação desse carro é questão de isolamento acústico, tá? E de fato ele peca um pouquinho. Por ser um carro derivado de compacto, né, eu sempre reforço isso, ele peca um pouquinho nesse sentido, sim. Você percebe um barulho que me parece rolamento, tá? Parece que é realmente a roda ali, se ouvir a roda. Vento nenhum, tá? Não tem turbulência de retrovisor, que é muito comum, né, nesses carros, mas nesse especificamente eu não tenho nenhum. O que eu realmente ouço parece que é o pneu girando. É o pneu girando, invadindo aí. E eu falo isso porque dá pra ouvir os quatro, tá? Não é um negócio que normalmente alguns carros não tem isolamento acústico bom na traseira, mas tem na frente. Aqui não. Aqui eu realmente meio que ouço os quatro pneus rolando. E isso daí talvez seja o ponto mais crítico. Até os carros do lado, essas coisas não me incomodaram. Claro que se passar uma moto barulhenta aqui do lado a gente vai ouvir. Mas fora esse cenário, ele atende bem, ó. Quando a gente passa numa pista um pouquinho mais zoadinha, dá pra ouvir bem. Mas realmente é um carro poderia ser um pouquinho melhor nesse sentido. Agora de performance, essas coisas, não tem do que reclamar não. Lembrando que esse carro tem sensor de faixa, tá? Aqui eu coloquei ele no mais extremo, então pra ele funcionar qualquer coisinha ele já funciona. Então ó, se eu fosse forçar um pouquinho pra esquerda, ó, ele já me jogou pra direita de novo. Se eu deixar ele jogar pra direita, ele joga pra esquerda de novo. O que esse carro percebe é que se você ficar rebatendo assim, ele desliga, tá? Ele não quer que você entenda isso como um autônomo, tipo, ah, eu vou largar o volante e ir. Então ele vai reclamar, ele vai chiar, ele não quer que você faça esse tipo de coisa no carro, tá? Então já deixa essa dica, porque muita gente às vezes compra um carro com sensor de faixa e acha que pode só acelerar, né? Deixar a velocidade e esquecer o volante, e não é assim, tá? Esse carro não tem esse tipo de tecnologia. Ele realmente vai ficar rebatendo até uma hora que ele fala, ah, não vai dirigir, então também não vou coisar nada pra você, desiste aí. Deixa eu entrar aqui pra direita, que eu acho que o meu ponto de acesso é ali na frente. Deixa eu passar aqui pra esquerda. Aqui eu vou dar um pezinho, já que é uma beiradinha aqui e não tem carro ali. Só pra vocês terem uma ideia de performance. Mas ele puxa bem, tá? Esse motor realmente tá muito bem adequado. Ele puxa legal, é um carro muito tranquilo. E aqui sim você consegue ouvir um pouquinho mais de vento. Dá pra perceber que a carroceria já não é tão silenciosa assim quanto a gente gostaria. Na frenagem, um pouco de flutuação, né? Aquela sensação de tipo... Não que a traseira tá erguendo, mas é a sensação como se tivesse, tá? Mas é um carro legal, eu gosto. Pessoalmente eu gostei, acho que atende. O principal aqui é você não achar que você tá levando um Jeep Renegade sedã, digamos assim. Aqui ele realmente é um Argo, tá? É um Argo, é o Cronos, como você preferir chamar, né? O Pulse. Mas é nítido o quanto que você realmente continua naquela plataforma, naquele tipo de carro. Aqui você não tem tantos ganhos, tirando essa parte mais tecnológica, né? Que o Argo, querendo ou não, meio que foi deixando de lado. Não é tão tecnológico e seguro quanto esse carro aqui. Mas de resto, não tem muito o que dizer não. 11.6,
mais uma vez, consumo de curioso, tá? Eu faço isso porque realmente tem gente, mas independente, Fernando, mostra, é o consumo que deu. Esse é o consumo que o carro vai fazer? Não é, tá? E como sempre, cada característica, cada momento, cada situação é um consumo. Esse é só um consumo de curioso, vai ter um vídeo específico para mostrar para vocês o potencial de consumo desse carro. Lembrando que aqui a gente tá com etanol, tá? E eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um circuito completo, que eu chamo de Rodoanel aqui de Campinas, que é um circuito aí de uns... eu não lembro a quilometragem de cabeça, mas é um circuito bom, que é o suficiente para vocês terem ideia de quanto esse carro pode ser econômico quando você anda com ele na velocidade da rodovia, tá? Não abaixo dela, na velocidade, e mesmo assim um carro é extremamente econômico se você souber tocar ele legal, fechou? Estamos indo para o nosso teste de pista simples, com o objetivo de ultrapassagem, ver como que a suspensão se comporta, seus pneus que não são tão largos assim são o suficiente para um carro desse porte. A gente vai avaliar de tudo um pouco e eu vou fazer uma média aqui, porque eu sei que vocês gostam, então deixa eu ver qual que eu vou zerar aqui. Vou zerar esse daqui, Trip B. Mas lembrando que aqui vai ser uma média bem manipulada, já que a gente vai acelerar em alguns momentos mais do que o normal. Então, vou voltar aqui para nossa tela principal. Questão de conforto, pessoal, eu preciso já começar alertando vocês que esse carro para rodovia ele é bem ok, tá? Ele não é um carro que incomoda muito, porém quando você enfrenta algumas situações, aqui o asfalto foi reformado faz pouco tempo, mas ainda tem alguns trechos que estão ruins, então vocês vão perceber o áudio, tá? Pode ser que o áudio fique um pouco chiado em alguns momentos, eu vou até comprar um microfone, mas não funciona muito bem, então eu peço desculpa se o áudio não ficar muito legal. Mas voltando aqui, é um carro que ele é um pouquinho mais duro do que a gente gostaria com a pressão original que a Fiat pede. Por que eu tô falando isso? Porque sim, eu fiz um teste que eu raramente faço, eu fazia muito nos meus carros, mas carro de teste eu nunca cheguei a fazer, que é colocar uma pressão diferente do que a montadora manda. E claro que você vai falar, Fernando, mas a montadora fez testes, ela tem um motivo para ter aquilo, né, que é para achar melhor situação de tração, tudo, né, para o pneu estar o máximo no chão possível. Porém, em alguns casos, a montadora prefere colocar uma pressão um pouco maior para o carro ficar um pouco mais econômico, porque de fato fica. Tá? Um carro com bastante pressão no pneu, ele tende a ser mais econômico, porque ele fica mais leve, né? Ele fica mais solto. E aí cobra em outra forma, que é a questão aí do conforto. Mudei, né? Eu baixei para 26 a pressão, é uma pressão relativamente baixa. O carro, inclusive, nem reclamou que eu baixei a pressão. Ele já apitou uma vez por motivo nenhum, mas agora ele nem avisou. E vou te falar, o carro ficou muito, muito mais gostoso de dirigir ele desse jeito. Eu senti um pouquinho a direção um pouco mais pesada aqui na rodovia. Na cidade também, obviamente, mas aqui na rodovia que a gente tá falando, você realmente vai perceber que o carro fica um pouquinho mais pesado. Eu acho bom, eu gosto, porque realmente a direção da Fiat é muito leve, né? Quem já dirigiu esses carros aqui da linha mais nova sabe o quanto levinho esses carros estão de direção. Então aqui ele dá um pouquinho mais de carga para rodovia, eu acho isso legal. Em questão de... deixa eu até desligar nosso sensor de faixa, lembrando que esse carro tem sensor de faixa, tá? Aí, desligamos para não atrapalhar também a gente muito. Mas é um item muito legal esse sensor de faixa, para quem viaja bastante pode ser uma mão na roda. Ele é mais para distração, tá? Ele não te mantém de fato na faixa assim que você pode soltar o volante e ir embora. Ele vai mais fazer correções, então isso daí é importante alertar também, que o da Honda ele realmente te mantém ali no meio. Você vai sentir que o volante está o tempo todo ali mantendo você na linha. Aqui já não. Aqui a gente vai fazer um 0 a 100, tá? Não temos carro atrás, tá tudo tranquilo. Eu vou ligar o Sport, vou dar um... e foi. Ele é bem lento na saída, tá? O CVT dá uma segurada, mas depois que ele CVT engata, aí ele vai embora. 100 por hora. E é isso aí. Então, é um 0 a 100 bem aceitável. Lembrando que aqui a gente está falando de um carro 1.0 turbo, que faz o que os carros entre 1.6 e 2.0 faziam antigamente, né? Depende do motor que você pegar. Então, é um motor ok, tá? Eu acho muito ok. Eu acho que ele até empolga em algumas situações. Eu acho que a arrancada dele é boa. A questão de ter torque o tempo todo dele é positivo para mim. Nesse sentido eu gosto bastante. Aqui, ó, a gente vai dar uma puxada um pouco mais forte, só para sentir o carro um pouquinho em questão de curva. Passa a segurança, ó, dá para dar uma pisada a mais.
descer ali para cima da S10. E você viu que a pressão do pneu não fez diferença, tá? Lembrando que aqui eu tô com 26, tá? Que é abaixo do que a montadora manda. Como eu já fiz teste de rodovia em outra situação com ele normal, eu resolvi fazer aqui. Até porque a gente vai na terra e é um dos motivos de eu ter feito isso. Eu realmente quero ver se dá pra melhorar na terra por conta desse pneu um pouquinho mais vazio. E eu até confirmando, né? Então você pode sim, não que vá ter, mas pode sim ter um desgaste maior de pneu, principalmente nas bandas laterais, né? Que é bem comum aí. Esse tipo de carro com pneu mais murcho, ele tende a gastar mais nas laterais, tá? Então, aí fica a questão do dono. Mas vou te falar, se esse carro fosse meu, não tenho dúvidas que ele estaria usando essa pressão 26 o tempo todo, porque melhora muito, muito mesmo o carro. Nosso objetivo agora vai ser ultrapassar a S10, que ela realmente está andando bem, então não dá pra ver que ela não está atrapalhando. Mas é um carro realmente que atende bem, ó. Você passa em situações que você ficaria meio receoso de passar com um carro mais baixo, aqui você passa tranquilo. Nas curvas você não sente tanto a carroceria inclinar, mas dá para perceber que principalmente com o pneu assim, que junta, né, as duas coisas, e ele realmente fica muito bom. Deixa eu ver se dá. Tá. Errei um pouquinho o ponto da curva. Só um pouquinho aqui, ver como que é. Principalmente o ronco dele eu gosto. O ronco de 3 cilindros normalmente é mais bonito, né? Eu pessoalmente gosto, não sei se vocês dão muita bola para isso. Diminuir aqui, temos um ciclista. Não vamos abusar para cima do ciclista. Passou, foi. Então tem uma inclinação de carroceria sim, tá? Porque o carro aqui é pensado para o conforto. Ó, consigo ouvir um pré-pneu, mas nada absurdo, bem tranquilo ainda. Então realmente eu acho que assim, eu tô exagerando, tá? Ninguém tem que dirigir dessa maneira. E eu nem tô exagerando absurdo também, porque eu tenho limites, né? Mas aqui a questão é, ó, pneu interno traseiro cantou, mas segurou. O carro realmente vem tranquilo. Dá pra ver que realmente a tendência é sempre, né, padrão, pneu da diagonal contrária sempre sofre um pouco mais em curva fechada. Então, carros mais altos tendem a sofrer mais, padrão, tudo aqui. Então, como eu já tô forçando e tô achando bom, eu realmente acho que passou no teste. Não precisa, ninguém precisa, né, digamos assim, de tudo isso. Isso daqui é mais para mostrar para vocês, indo além do limite, o quanto esse carro atende bem nesse sentido. Então, tá mais que aprovado. A largura do pneu é suficiente. Você não vai andar com a sua família nessa maneira aqui. Isso aqui é realmente pra gente tentar trazer um pouquinho mais aí de emoção para vocês. Aqui eu não tô dando pé máximo, tá? Aqui eu tô puxando um pouquinho mais forte, mas não tô afundando o pé. É por segurança, porque como tem bastante ciclista, a gente tenta manter. Ó, aqui é uma subida. Aqui tem teste de vários carros que eu mostro para vocês. Alguns carros chegam ali na subida, eles sofrem para conseguir ganhar velocidade. Olha como esse daqui ganha normal, continua ganhando velocidade, bem tranquilo nesse sentido. Vamos diminuir aqui um pouquinho, sempre tentando buscar segurança, né? Mesmo fazendo um circuito que não é muito padrão de segurança. Mas aprovado, viu? Eu realmente gostei muito. Eu acho que esse carro aqui tá muito equalizado, confortável, direção leve, né, dentro do possível nessa configuração. Na configuração normal ele continua, fica super leve, até pode ser que alguém não goste pela leveza que fica. Então são coisas aí, nesse sentido a única coisa que eu tô fora de fábrica, então, mas o resto é normal. Então dá pra sentir que a carroceria tende a dobrar um pouquinho, mas pouca coisa, não é incômodo, não dá medo, passa segurança, então gostei nesse sentido. Porque eu não gosto da carroceria dura, sabe? Eu também não sou fã disso, não. É gostoso na estrada, você brincar uma coisinha ou outra, mas no dia a dia isso cobra demais, então eu realmente prefiro esse tipo de configuração, tá? Conforto, que dá conta de uma pisadinha um pouquinho mais, pouquinho mais ali acima do normal, tá? Como eu falo, nesse tipo de situação
eu não fico pisando nada, então para mim abaixo disso já é suficiente. Fechou? Se você buscava um carro versátil, aqui eu tenho um modelo para você. O Fastback tem como objetivo atender tanto a sua família na questão de cidade, estrada, rodovia, quanto atender um pouco na estrada de terra. Aí você vai me falar, Fernando, mas esse carro dá conta de estrada de terra? E é exatamente esse o objetivo desse vídeo. Eu vou mostrar para vocês até aonde vai um modelo como esse daqui. Lembrando que temos um carro aqui com pneu de perfil baixo, e isso atrapalha bastante nesse tipo de uso. Então bora ver junto como esse carro se comporta nesse tipo de situação. Hoje estamos começando o nosso teste de terra, o primeiro teste de terra, que é um pouco mais tranquilo. A gente vai sentir aí se nossa calibragem nova do Fastback vai ajudar o carro nessa situação. A gente está aqui com 26 libras, tá? Um carro normalmente está com 35 quando eles entregam pra gente. Se eu não me engano é até o número, né, de fábrica. Então a gente vai testar aí hoje se é suficiente. Vocês já conhecem bem o circuito, né? Aqui o solzinho atrapalha bastante. Na sombra vocês vão poder ver um pouco melhor. E aqui é legal a câmera chacoalhar para vocês terem ideia aí que não é tão simples e tranquila quanto é. E eu já vou te falar, viu? Se você tem um Fastback, bote 26 libras no carro. Tô brincando, tá? Não precisa botar não, porque o pessoal vai encher os comentários aí de que não se deve mudar a calibragem de fábrica. Apoio, tá? Mas não faço. Pra mim, alguns carros merecem uma calibragem diferente. E aí eu pago o preço depois na hora de trocar o pneu, tá? Que vai desgastar, pode desgastar, não que vá, mas pode desgastar realmente um pouquinho mais. Então aqui ficou muito melhor o carro, tá? Ficou muito mais usável nesse tipo de situação. Ele realmente incomoda um pouco o Fastback, né? Tem um perfil baixo, né? É um carro de perfil baixo. Então, ó, como que ele sofre um pouquinho aqui para achar tração. A gente tá falando de um Continental que também não tem nenhuma pretensão da lasqueira de ser um carro, como que eu posso dizer, off-road. Então é um pneu normal, não tem, assim, não vai ajudar muito nesse tipo de uso. Cascalho principalmente, né? Cascalho é triste para dar problema, e é exatamente isso que a gente quer mostrar aqui. Irregularidades, é uma pena que o sol atrapalhe vocês se enxergarem um pouco melhor lá na frente. Se as coisas melhorarem, um dia eu vou ter duas GoPros e uma lá fora para vocês, ó. Vou fazer um cruzado aqui, ó. Cruzei para a esquerda, roda ficou no ar. Ó, alguma coisa pegou, não sei o que, mas alguma coisa enroscou. Vamos usar o centralizado aqui. Faz tanto tempo que eu não venho para cá, tanto tempo mesmo, que eu tô até estranhando como que tá mais judiado do que o normal. Eu coloquei a câmera na cabeça e realmente eu acho que fica mais fácil de mostrar pra vocês lá fora. Eu tinha colocado fixo, mas além do áudio ia ficar a câmera muito ruim. Então tava judiado aqui, teve temporal faz tempo. Aí obviamente que na semana, no dia que eu peguei esse carro, 3 meses de chuva sem parar acabaram. E eu não tô brincando, pessoal. Choveu 3, 4 meses sem parar. Todo santo dia chovia, todo dia. Hoje, se chover, vai ser no final da tarde, e aí já fica fora do nosso cronograma. Então é uma pena. Ó, aqui a gente vai sentir. Lembrando que esse carro aqui, ele não tem, sim, pretensão de ser off-road mesmo, sabe? Nem de uma coisa mais simples. Porém, ele tem o TC Plus, tá? Que a gente vai testar isso mais em subida. Na descida não faz sentido usar ele. Depois eu falo mais dele pra vocês. Mas ó, o carro chacoalha bem. Mas realmente a questão do pneu, que é o que mais me perguntaram. Falar, Fernando, um carro desse, né, um SUV, precisa de um pneu tão fino, né? Um carro aro 18 faz sentido para esse tipo de uso? Não faz sentido, mas ele dá conta, tá? Assim como uma X6, que o pessoal fala que ela parece bastante, né? Então esses carros são feitos para quebrar um galho nesse tipo de situação, mas eles sabem que o público-alvo vai usar 99% na cidade. Algumas pessoas nunca nem vão ver a cor, né, de uma situação mais difícil. Então, ó, aqui tem uma rampa, vamos ver se vai pegar a frente. Não pegou, vamos ver se vai pegar no meio. Não pegou. Então isso é uma coisa legal. Vou desligar os sensores aqui, tá? Só pra gente não ficar ouvindo barulho de apito. Ou dele. Eu não vou deixar, só pra vocês também terem o gostinho de entender que o sensor pega quando realmente tem alguma coisa.
Eu tô indo bem devagar, né? O objetivo não é estragar o carro em uma possível batidinha. Mas dá pra ver que ele torce bem. Nesse sentido é bem bacana. Vou abrir a janela aqui pra gente ouvir um som lá de fora. Então o ponto positivo desse carro, vou falar um pouco mais alto, que talvez as pedras atrapalhem, é a questão de altura, tá? Altura em relação ao solo. Lembrando que aqui eu tô fazendo peso duplo, né? 2 pessoas, então tô com um carro como se fosse 2 pessoas. E realmente eu peso por 2 pessoas, tá? Isso daí eu não falo por falar não, é realmente peso. Então, se você colocar 5 pessoas e mais mala, obviamente o carro vai baixar, mas ainda assim vai ser mais alto do que um sedã na mesma situação. Então, esse é o diferencial que a gente busca desse tipo de carro, tá? Aqui a gente vai fazer aquele teste de cruzado que a gente sempre faz, ó. Então a roda caiu no buraco, a roda esquerda, vamos ver se ela vai, ó, o flashback tomba para a esquerda, tá vendo? E a gente vai lá fora ver como que fica. Então aqui na frente a gente cai no buraco, né? Aqui que é onde passagem de água, caiu no buraco, aqui tá meio sombra, mas acho que dá pra ver. Aqui vocês vão ver, ó, que a roda entra pra dentro, tá vendo? Ela fica realmente pra dentro, mostrando como que é a torção do carro, né? Então a caixa de roda realmente suporta a torção. Aqui tá na torção máxima, tá? Que esse carro aguenta. Vamos dar uma volta aqui. E aqui, ó, vocês vão ver que a roda já tá no ar, tá vendo? Então aqui a roda nossa tá no ar. Aqui é o máximo, né, que ele dá de altura. Então aqui ele tá livre. E a nossa roda aí tá com amortecedor. Lá na frente normal. Carro bem alinhado. A altura aí, um vãozão bem grande. Então é isso. Torce bem, aguenta bem. Um teste legal. Fazer abertura de porta, tranquilinha. Nossa porta também, ó, abre tranquilo. Show de bola. Comecei a andar, esqueci de apertar o play da câmera agora que eu lembrei. Mas não fez nada muito diferente não. Não perdemos muita coisa não. Então aqui a gente tá na parte um pouquinho mais tranquila, menos cascalho, porque aqui é um pouco mais compactado. Vamos ver aqui normalmente, vamos ver como tá lá fora. Deixa eu só puxar a câmera aqui que eu tô com uma dificuldade para enxergar lá fora. Aqui tá alto no centro, né? A gente tá vendo aqui que no centro que tá alto. Aqui tem uma pedra bem grande à direita. Então vamos ver como é que... Uma coisa que esse carro incomoda é a frente, tá? Esse capô alto tira um campo de visão absurdo. Aí subimos na pedra, não pegou. Buraquinho à direita. Foi. Mas esse capô é muito, sabe, pra fentão. Então em algumas situações ele realmente atrapalha, né? A gente tá acostumado com hatch. A Palio então parece que nem capô tem, né? Que ela é pra baixo. Então quando a gente acostuma com esses carros, quando a gente pega um carro com frente de caminhonete mesmo, dá uma agonia olhar assim, que realmente a gente perde um pouco a noção de referência. Aqui parte mais floresta, tranquilo, nada demais. Vamos tranquilinho. Então nesse tipo de situação eu não consigo ganhar velocidade porque eu não tenho campo de visão e reflexo para poder correr um pouco mais com vocês, tá? Então quando eu for realmente quiser correr um pouquinho mais, eu realmente preciso estar com a câmera fixa. E aí já o áudio fica ruim, né? A imagem já não fica dinâmica, que nem a gente aqui, ó. Se eu quiser olhar para a esquerda para mostrar para vocês alguma coisa, eu consigo. Então um ou outro. Então, infelizmente, para esse tipo de teste eu tenho que colocar na cabeça mesmo. Eu também vou mostrar lá fora um pouco para vocês terem uma ideia aí de algumas coisas por fora. Aqui, como choveu muito, né, eles provavelmente não estão fazendo reforma, arrumando, né, direto. Então dá para ver aí que o campo está um pouquinho mais judiado. Realmente a altura é legal, a altura bem tranquila. Para esse tipo de uso tá mais do que adequado. Se eu não me engano são 192 milímetros de vão livre. Hoje eu queria fazer uma introdução antes de começar esse vídeo. Essa é a segunda parte da avaliação de terra desse carro. Na primeira parte a gente viu em mais coisas secas e nesse a gente vai ter uma situação de barro. E barro a gente lembra da avaliação da estrada. A estrada ela sofreu e na época eu comentei que eu achei que era o câmbio CVT que cortava, né? Já que a gente não tinha tido problema com a versão manual. Mas conversando com o pessoal, parece que a manual tem o mesmo problema, porque na verdade o problema é o controle de tração, tá? Mesmo com o TC Plus ligado, o controle de tração desse carro é ativado.
travado, então ele atrapalha muito, ele não deixa o carro ganhar giro, tá? Ele não tem essa situação de você querer ganhar giro e aí o carro aceitar. Então eu tô querendo deixar isso bem claro antes, até para você ver o vídeo inteiro, tá? Veja tudo, tá bem legal. E também para explicar que de fato a gente notou que realmente o que pega nesses carros da Fiat são o controle de tração que não tem um botão dedicado para se desligar. Quando você ativa o TC Plus, na verdade você só está ativando um sistema ali de bloqueio de diferencial eletrônico. O que ele faz? Ele freia, né? Então se você tem duas rodas girando, ele segura com o freio de um lado para um diferencial automaticamente jogar para o outro. Não funciona tão bem quanto a gente gostaria, mas é um quebra-galho aí para algumas situações bem pontuais. Então nesse vídeo assista completo, ele tá bem legal, tá bem explicativo. E se você não viu a avaliação da estrada, né, olha lá que a gente teve um problema bem parecido. São situações de barro, tá? Mas aqui o Fastback acabou sendo melhor, então confere aí e vocês vão tentar entender a diferença de um carro para o outro. Para vocês tentarem ver aí junto comigo a questão de altura central, né? Aqui a gente tá com um sulco central bem alto. Então pode ser que não fique muito bom para a altura do carro. É exatamente o teste que a gente quer fazer. Vamos ver como que se comporta. Uma pena que a gente não conseguiu pegar chuva, porque realmente ia ficar muito legal pegar um take de chuva assim. Ó, lá na frente a gente vai ter um barro. Vamos passar primeiro devagar, depois a gente volta. Ó, pegou a frente. Pegou bem à frente. Agora eu vou jogar um take do alto, senão vai sujar a câmera, vocês não vão enxergar, tá? Pera aí que eu vou mudar. Eu acho que não tá tão fundo, tá? Mas aqui a direita tá bem mole, então eu não sei se eu vou arriscar sozinho pegar a parte pior, não. Eu vou primeiro passar aqui na parte normal, mostrar pra vocês, e aí a gente sente se dá pra tentar arriscar um pouquinho mais ou não. Primeiro, sem TC Plus ligado, tá? Vou no modo normal mesmo. Vou botar vocês lá fora para vocês verem. Então, primeiro passo, vamos passar normal. Tá bem compactado, tá? Tá tranquilo, então eu vou dar uma resinha aqui e vou arriscar um pouquinho mais. Primeiro eu vou tentar buscar aqui do lado esquerdo, ver se a gente tem alguma lama. Nesse lugar aqui, ó, que normalmente acumula lama na parte de baixo. Aqui tá tranquilo. Agora vamos ver se dá pra gente sentir aqui do lado direito como que tá. Aqui então eu vou forçar um pouquinho a barra aqui do lado esquerdo, que é onde dá pra ver que tá mais barro, tá vendo? Bem macio. Mas passou de boa. Vou tentar pegar aqui. Tá mais durinho. Aí aqui tá começando. Tem um pouquinho de dificuldade, mas passou também. Melhor do que a estrada aqui. Só a altura mesmo da frente que tá pegando, mas de resto ele tá saindo melhor do que a estrada. Vamos passar a lombadinha aqui devagar. O que vocês acharam do comportamento aí do carro? Eu achei bacana, viu? Realmente eu não estava esperando que o carro fosse sofrer um pouquinho mais. Eu realmente achei que o carro ia sofrer um pouquinho mais, mas realmente aqui eu acho que a questão de pneu ajudou muito mais, até do que a estrada. Deu pra sentir que o carro vai bem mais tranquilo. Vou dar uma forçadinha aqui. Mas o que a gente sente é que ele realmente corta, tá? A tração aqui, né, acaba cortando. Lembrando que em nenhum momento eu usei o TC Plus, tá? Nem precisou usar aí. Vocês estão vendo aqui, tá? Aqui é outro cenário. Então, lembrando que aqui é um pneu 205, tá? Apesar de ser aro 18, é um 205, então ele não é tão largo. Não é, tem desenho, nada, tudo, mas peso, né, do próprio carro, questão de realmente 205, eu não lembro agora qual pneu que a estrada usa, mas o que a gente realmente sentiu é que ali o carro, em nenhum momento eu acho que ele ficou travado, né? Então a estrada sofreu para sair porque ela estava travada. Aqui a gente simplesmente passou. Então talvez se a gente parasse, né? Vou ver lá na frente, se tiver alto barro a gente realmente para dentro do barro para ver aí se a gente sente alguma diferença de tração. Mas por hora realmente foi bem tranquilo. O carrinho está se mostrando aí bem valente.
não achou tração. Antes desse vídeo começar, só queria mostrar pra vocês aonde fica localizada essa subida e mostrar um pouquinho pra vocês a questão de relevo, pra vocês terem ideia aí de que sim, é uma rampa, né? Porque por vídeo de fato não parece ser tão forte, mas é um circuitinho aí bem legal de testar. Então aqui a gente tá no Rio Jaguari, a gente tá entre Morungaba e Amparo, tá? Então essa subidinha aqui ficam as torres, né? Torre lá da Embratel, dá pra ver bem aqui. Então a gente vem, passou, atravessou o rio, aqui eu acho que já é depois do Rio de Amparo. Pegamos a direita e o nosso vídeo começa em volta, se eu não me engano, daqui, tá? É nessa reta aqui que ele começa. Então, só para vocês terem ideia aí de distância, deixa eu colocar aqui a parte de relevo. Então a gente tá aqui no final, pegando bem no final desse trajeto aqui, tá? Então estamos na faixa dos 900 metros acima do nível do mar. Então aqui a gente vai ver que a gente está na linha dos 800, então 790, 780, provavelmente aqui a gente está nos 770 de altura. Então a gente vai dos 770 altura do nível do mar até o nível dos 900. Então dá para ter uma ideia aí. Então talvez dê para ter uma ideia aí melhor dessa rampa. Então a gente sobe todo esse trajeto aqui, ó. Então a gente parte aqui de baixo e vem subindo, 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 subindo e vai até o topo dessa montanha. Aqui eu acho que é o mais baixo que dá para ver. Então é toda essa subida aqui, beleza? Então talvez assim fique um pouquinho mais fácil de ilustrar para vocês aí toda essa subidinha. E a gente termina aqui em cima, nessa pontinha aqui, beleza? Então agora dá para vocês verem aí o vídeo normal. Fala pessoal, vamos começar nosso famoso teste de subida, que é bem subida mesmo, viu? Vocês podem não acreditar, mas ao vivo isso daqui é uma bela uma rampa. Hoje eu vou fazer diferente, eu tô gravando o áudio do celular e espero que fique bom, porque se não ficar a gente vai perder o vídeo, até porque vocês vão estar lá fora com a câmera e não vão me ouvir, beleza? Mas é isso aí, a gente já fez um vídeo super completo de terra, então esse daqui vai ficar mais como um bônus para ver se lá em cima a gente consegue fazer alguns testes de tração com vocês, fechou? Então bora começar. A primeira etapa aqui parece estar bem tranquila, não parece ter nada de dificuldade. Faz uns 3 meses que eu não venho pra cá, então aparentemente foi passada uma máquina, eles deram uma alinhada boa aqui, os moradores da região. Então, por hora é só subidinha mesmo. E deve ter sido recente, porque o tanto que choveu nesses últimos meses, com certeza já teria estragado bastante coisa aqui. Então, primeira etapa concluída, super tranquilo. Pra segunda, que agora começa a subir um pouco mais forte. Esse pneu Continental ele não tem pretensão nenhuma de se dar bem cascalho, terra, essas coisas, tá? E ele é 205, então não é um pneu tão largo assim. Então a gente vai realmente ver o quanto ele atrapalha. Aí ó, a gente já começa a sentir um pouquinho de falta de tração. Ó, já tá sofrendo, a frente já não tá tracionando bem. Então eu vou parar aqui e eu vou trocar a câmera para baixo para vocês enxergar o pneu melhor. Então vamos subir. Já não achou tração. Então agora eu vou ligar nosso TC Plus ativado. Vamos ver se a gente consegue. Não conseguiu. Vamos dar ré, sair aqui desse buraco. Vamos tentar de novo. O TC Plus, que eu tô achando que ele tá mais atrapalhando que ajudando. Vamos tentar normal. Vou tentar embalar. Mas realmente ele corta muito a tração. Olha, quando ele vai embalar, o câmbio entra e opera. Vou tentar ligar o Sport para ver se ele libera o motor. Não libera, o Sport também segura. Tentando embalar pra gente conseguir ali subir. Aqui, ó. Como eu já tive dificuldade para subir, não vou nem me arriscar. Mas realmente o carro sofre, viu? Ó, toda hora que ele vai subir o giro, ele derruba de novo.
trabalho que a gente gostaria, viu? Acho que foi o carro que mais deu trabalho para conseguir vencer a cascalheira ali. E é normal, viu? Cascalho realmente é um negócio que joga contra. Será que eu consigo acessar a árvore aqui? Aí lascou. Caiu uma árvore aqui na frente, então eu vou ter que manobrar nesse cantinho aqui mesmo. Eu vou manobrar aqui e eu vou falando com vocês. Vamos ver como que eu vou fazer aqui. Então, pessoal, deu muito trabalho, como eu falei pra vocês. O peso do carro por si só já atrapalha um pouco mais, né? Que é um carro um pouquinho mais pesado. Mas não só o peso, mas como também a questão do pneu. O desenho desse pneu aqui é extremamente asfalto, então já atrapalhou mais ainda. É um pneu 205, ou seja, não é um pneu tão largo quanto a gente gostaria. Ali na frente vai dar pra ter uma ideia melhor pra vocês do que é essa descida aqui. Mas olha isso daqui, ó. Vocês estão vendo que vocês não estão enxergando, né? A pista até agora, ó. Agora que vai começar a pista, ou seja, vocês estão vendo que eu vou descer. A gente saiu, tá vendo as casas lá embaixo? A gente saiu lá mais pra baixo ainda daquilo ali, ó. A gente, lá na ponta, vocês vão ver as torres, que é onde a gente desce. Então é uma descida realmente bem íngreme, tá? Pode parecer que não, mas é bem íngreme. Então é um teste legal. E o cascalho atrapalha muito, tá? Vou te falar que pode ajudar, obviamente pode ajudar, né, em questão de chuva, essas coisas, mas ele ainda atrapalha mais ainda uma subida dessa, porque quando é terra batida, esse carro aqui acha tração tranquilamente, tá? Se for terra batida, ele vai sofrendo barro e esse excesso de cascalho, porque o cascalho ele tira a tração, né? Por mais que dê a impressão de que ele tá ajudando a subir, na verdade ele tá atrapalhando. Nesse tipo de situação, tá? Que é uma subida muito forte, muito íngreme. Eu sempre gosto de mostrar aqui, ó, vamos ficar reto pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver lá fora, mas olha como que desce, né? O muro ali, ó, o desenho do muro, que a cada 1,5 metro, 2 metros, sei lá, ele já tem que descer ali uns 50 centímetros para compensar. Então é muito inclinado mesmo. Subidinha, descida. Mas assim, eu vou te falar, foi decepcionante. Eu realmente achei que esse carro ia ser melhor. O TC Plus, ele não resolveu nada. Mais uma vez, ele não resolve nada. Tudo bem que o TC Plus, até que eu desenhei aqui com cascalho, mas eu acho que o TC Plus no barro talvez faça mais efeito. Aqui realmente no cascalho ele mais atrapalhou do que ajudou. E como o TC Plus ele tende a segurar, né, ele fazer um freio na roda que tá girando para jogar a tração pro outro lado, isso acaba gerando atrapalho, porque o cascalho, a tendência dele, ele precisa fazer, né, ele precisa girar, não adianta. Aí o câmbio corta, o TC Plus corta, então tudo isso aí acaba atrapalhando mais do que ajudando, beleza? Então é isso, eu vou terminar esse vídeo fazendo um take de descida perto da roda, só para vocês terem uma ideia aí, ver um pouquinho mais de perto. Mas eu acho que ficou legal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei pra vocês, futuramente, um dia, né, o canal Dê Dinheiro, eu pretendo fazer mais GoPro, né, pra vocês terem uma ideia aí. Hoje eu só tenho uma, então infelizmente eu tenho que escolher se é um take externo ou externo. Eu até fiz um tentativa de áudio diferente aqui, mas não ficou tão legal, então a gente tenta, né, conforme a gente tem dinheiro para investir, o canal vai melhorando. Então eu sempre peço desculpa porque eu realmente gostaria de entregar algo melhor, mas infelizmente eu não posso entregar isso agora. Mas sempre que puder eu vou melhorando o canal pra vocês, beleza? Tá tão quente que a minha GoPro ferveu, tô tendo que finalizar aqui do celular, mas pessoal, é basicamente isso, tá? Eu fiz uma analogia do X6 porque eu lembro muito bem desse comercial da X6, né? A BMW entendendo ali pro público, né? Mostrando, na verdade, pro público o que era a X6. Então, o SUV Coupé, ou como você queira chamar, tem muitas vantagens, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, deixa nos comentários o que você achou. Lembrando que esse é um vídeo, mas tem vários vídeos aqui no canal. Talvez você até esteja vendo esse vídeo e no vídeo completo. Então vai ter mais coisas aí na sequência, beleza? Então é isso aí. Forte abraço e até o próximo vídeo.